Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar de pneumonias adquiridas na comunidade não complicadas. Vocês devem estar se perguntando por que a gente não vai falar também das complicadas, mas a gente vai deixar para falar delas na aula de insuficiência respiratória aguda, que vai abranger outras doenças também, ok? Então a gente vai começar falando das não complicadas aqui. Então a gente vai começar pela definição de pneumonia. A pneumonia é uma doença do trato respiratório inferior que é geralmente causada por um agente infeccioso, tá? E que resulta na inflamação dos tecidos de um ou de ambos dos pulmões. E ela traduz, uma resposta do hospedeiro ao agente agressor, que pode ser esse agente agressor vírus ou bactérias, na maior parte das vezes, tá? Então, existem inúmeros trabalhos realizados com população pediátrica, que tentaram identificar os micro-organismos associados à pneumonia adquirida na comunidade. E eles descreveram sempre o predomínio de vírus, tá? Quando que a gente desconfia, pensa em pneumonia dentro de um quadro clínico de um paciente? Então, seria uma febre de início agudo, com taquipneia associada e tosse, Então, a gente fala que é uma tríade, Nós temos 3 características importantes para a gente pensar em pneumonia adquirida na comunidade. Então, essas 3 características, febre de início agudo, taquipneia e tosse, são a tríade que caracteriza aí o nosso quadro de pneumonia. O quadro clínico, ele pode mudar de acordo com a idade da criança, E aí a gente pode pensar nas crianças menorzinhas com uma diminuição do apetite importante e uma agitação. E nos menores de 5 anos de idade, geralmente ocorre um pródromo, de febre baixa, rinorreia, que ocorre devido a uma infecção viral prévia. Nas vias aéreas superiores. Então, geralmente uma IVAS viral que precede aí o quadro clínico de pneumonia. Nas crianças maiores, uma dor torácica do tipo pleural e uma rigidez da nuca, Por que rigidez da nuca e por que dor torácica do tipo pleural? É porque dependendo de onde a pneumonia acomete, o lobo que a pneumonia acomete, pode dar os dois sintomas, os 2 tipos de dor. Quais seriam os sinais de gravidade de um quadro clínico de pneumonia? Então, saturação de oxigênio menor do que 92, a abolição do murmúrio vesicular, com a possibilidade ou com a confirmação radiológica de complicações, como derrame pleural e empiema. Esse tópico pode ficar um pouco confuso para vocês, porque quando a gente pensa em diagnóstico de pneumonia, muitas vezes a gente pensa diretamente em radiografia. Mas pasmem, os novos consensos e as novas diretrizes da Sociedade de Pediatria falam que para a gente fazer diagnóstico de pneumonia, a gente não precisa de radiografia. A gente tem que, primeiramente, fazer um diagnóstico clínico. Assim como a gente, por muito tempo, utilizou o raio-x de seios da face para fazer um diagnóstico de sinusite, e hoje em dia isso é proscrito, já é comprovado que muitas vezes a gente tem o quadro clínico e não tem a parte radiológica associada. Então, crianças que têm desnutrição grave, essas têm sinais de gravidade, geralmente quando adoecem, crianças com sonolência, rebaixamento de nível de consciência e com recusa alimentar. A gente pode classificar a pneumonia de diversas formas. Uma das formas que a gente vai classificar a pneumonia é pela idade da criança que está sendo diagnosticada. Então, as crianças menores de 2 meses a gente vai ter uma conduta e as crianças maiores de 2 meses a gente vai ter outro tipo de conduta. Para as crianças menores de 2 meses, a gente vai pensar no quadro clínico delas como tosse, uma dificuldade respiratória, uma frequência respiratória elevada, que seria acima de 60 incursões por minuto, que pode ou não pode ter tiragem subcossal ou intercossal. A tiragem, ela é o esforço respiratório, que caracteriza uma dispneia. E a frequência respiratória elevada é a taquipneia. Então, não necessariamente as crianças vão ter uma
taquidispneia. Elas podem ter ou um, ou outro, ou ambos, né? E são considerados como pacientes com pneumonia grave, as crianças com menos de 2 meses, e sempre serão internados para tratamento hospitalar. Então, você nunca vai fazer diagnóstico de pneumonia numa criança pequena, de 1 mês de vida, né? Um lactente ou um RN, e vai mandar ela para casa. Sempre você vai internar pelo risco de gravidade. E nas crianças maiores de 2 meses de vida, a pneumonia, ela muitas vezes tem só frequência respiratória aumentada para a idade, e na maior parte das vezes só é necessário um tratamento ambulatorial com antibiótico, tá? E na pneumonia grave, então é uma frequência respiratória aumentada com presença de tiragem subcostal, né? Então essa criança vai ter esforço respiratório associado à taquipneia dela. E devem ser encaminhados para internação hospitalar sempre, essas crianças que têm esforço respiratório. O diagnóstico é eminentemente clínico, então a gente sempre tem que pensar na tríade, né, que seria tosse, febre aguda e alteração de frequência respiratória, né, e a gente, pensando que o diagnóstico é eminentemente clínico, a gente tem que sempre pensar nos sinais que são mais associados à pneumonia adquirida na comunidade, que seriam a hipoxemia moderada, né, então uma saturação de oxigênio menor do que 96%, e o aumento do esforço respiratório, então grunhidos, abertura das narinas, retrações, né, que a gente pode colocar aí como retração subcostal, retração intercostal, batimento de fúrcula, ou retração de fúrcula, que é a mesma coisa, né? A BAN, que é o batimento de asas nasais, enfim, tá? São muitas opções, e a gente também vai entrar mais a fundo nessas opções na aula de insuficiência respiratória. A gente sempre tem que pensar em diagnósticos diferenciais. Então, a asma, bronquite, sibilância, que é induzida por vírus, podem causar taquipneia, mas essa a gente tem que tratar com um broncodilatador antes de classificar o paciente como uma pneumonia adquirida na comunidade. Então, a gente vai ver um fluxograma aqui para frente que tem essa possibilidade de diagnóstico e como que a gente consegue diferenciar um diagnóstico do outro, né? Como que a gente consegue colocar as hipóteses diagnósticas listadas, e dentre essas hipóteses diagnósticas listadas, a gente consegue direcionar o diagnóstico para pneumonia adquirida na comunidade. Então, esse é o fluxograma que eu estava falando anteriormente, né? Então, a criança vai chegar com tosse ou dificuldade respiratória, né? Que logo na entrada dessa criança, a gente precisa de tosse, dificuldade respiratória e febre para poder a gente desconfiar aí de uma pneumonia, né? Então, vamos supor que a criança chega com tosse ou dificuldade respiratória. Então, a gente vai seguir essa parte de cima aí do fluxograma, que é uma criança que tem presença de sibilose ausculta. Nas crianças com presença de sibilose ausculta, você vai pensar se essa criança tem menos de 2 anos ou entre 2 e 5 anos. Se a criança tiver menos de 2 anos de idade, a gente vai considerar o diagnóstico de bronquiolite viral aguda, né? Que na aula de insuficiência respiratória a gente também vai falar sobre a definição de bronquiolite viral aguda. Se sim, né, a gente vai manejar a bronquiolite viral aguda dessa criança. Se essa criança tiver presença de sibilose ausculta e tiver entre 2 e 5 anos de idade, a gente vai considerar fazer uma prova terapêutica com broncodilatador de curta ação, que seria um salbutamol, tá? Sugestão 3 vezes de 20 minutos, que seria um resgate feito com um salbutamol, por exemplo, tá? Se essa criança tiver uma boa resposta, a gente vai considerar o diagnóstico de crise de asma ou sibilância viral, né? Se a criança não tiver uma boa resposta, aí a gente vai retornar o fluxograma no ponto de ausência de sibilose ausculta, que é esse ponto aqui de baixo, tá bom? Eu vou trocar a cor aqui pra gente não se confundir, tá? E aí a gente fala dessa aqui de baixo com uma nova cor. Vou colocar aqui um verdinho para nós, né? Então, aí
essa é a primeira parte do fluxograma. Pensando na segunda parte do fluxograma, a gente vai considerar que essa criança que chegou com tosse ou dificuldade respiratória, ela não tem sibilos à ausculta, né? Ela tem uma ausculta sem sibilos. Então, ela pode ter um murmúrio vesicular diminuído, um estetor crepitante, estetor subcrepitante, roncos, enfim, tem inúmeras alterações de ausculta que a gente pode pensar. E aí a gente vai pensar se essa criança tem uma tosse, ou um resfriado, que seria a coriza e obstrução nasal, que não seria compatível com pneumonia, né? Uma criança com esse quadro clínico, ela não tem uma pneumonia, ela tem quadro de síndrome gripal. Então, uma criança que tem taquipneia ou esforço respiratório, aí sim a gente vai pensar em pneumonia, né? Ou se essa criança tem um comprometimento do estado geral, né? Então, para a gente pensar no comprometimento do estado geral, a gente tem que pensar em tosse, dificuldade respiratória, e comprometimento do estado geral, que seria sonolência, sinais de toxemia, recusa alimentar, tudo aquilo que a gente falou no slide anterior, tá? Pensando em pneumonia grave ou muito grave, a gente precisa já de cara administrar a dose do antibiótico o mais breve possível, encaminhar para a admissão hospitalar, né, com antibiótico endovenoso, e considerar os diagnósticos diferenciais de outras doenças graves também. Né? Mas como que a gente está falando de pneumonia, a gente vai ficar pensando mais na pneumonia nessa aula, né? Nesse slide. Então, só para a gente poder voltar sobre o que seria para nós, né, esse comprometimento do estado geral. A gente colocaria aqui, ó, frequência respiratória aumentada com presença de tiragem, além do que a gente falou aqui atrás, né, rebaixamento de nível de consciência, recusa alimentar, sonolência, desnutrição grave, enfim, todos esses teriam sinais de gravidade para a gente pensar numa pneumonia grave. Falando das crianças com doença grave, tem um aspecto toxêmico, são nessas que a gente vai fazer exames invasivos, né? Então, nessas que a gente vai solicitar exames de sangue laboratoriais, como hemograma, eletrólitos, função hepática, renal e hemocultura. Não é em todo caso de criança com suspeita diagnóstica de pneumonia ou com diagnóstico de pneumonia que a gente precisa fazer solicitação de exames laboratoriais. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso para frente. Os marcadores inflamatórios, eles não são indicados para a gente fazer diagnóstico de pneumonia, tá? Eles têm mais indicação para prognóstico. Então, uma criança que já está internada com uma pneumonia grave, se você pedir marcadores inflamatórios, né, como o PCR, VHS, o que a gente acaba usando mais na prática é a proteína C reativa, que é o PCR. Então, pensando nesses marcadores, eles têm uma função mais de prognóstico do que de diagnóstico. Então, aquela velha história da criança chegar no consultório, né, no pronto-socorro, e você fazer solicitação de raio-x de tórax, essa criança vir com uma pneumonia no raio-x de tórax, e ter história clínica para pneumonia, e você sair solicitando hemograma PCR, não vai elucidar o seu diagnóstico, não vai te ajudar a chegar a nenhuma conclusão na teoria. Tá? Então, marcadores inflamatórios são mais para vias de prognóstico. E não há orientações claras sobre o uso de radiografia de tórax em crianças. Foi o que eu falei anteriormente. Pasmem, não há essa orientação clara. Na prática, a gente acaba usando o raio-x de tórax, até porque em crianças menores de 2 anos, como na aula anterior, que a gente viu febre sem sinais localizatórios, essas crianças que têm essa febre sem sinais localizatórios, a gente precisa elucidar o quadro clínico e precisa ter uma hipótese diagnóstica mais concreta. Então, a gente acaba utilizando raio-x de tórax para tirar dúvidas, para a gente poder pesquisar uma pneumonia oculta. Mas nas crianças que já têm quadro clínico de pneumonia, que seria a tríade que a gente já falou anteriormente, febre abrupta com tosse e taquipneia, na teoria não seria necessário a gente solicitar um raio-x de tórax, tá? Quais são as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação às pneumonias adquiridas na comunidade não complicadas, tá? A SBP deixa muito claro que o raio-x de tórax não deve ser considerado na rotina de investigação de... Deixa eu colocar minha canetinha aqui de volta. Então, na rotina de investigação
das pneumonias adquiridas em comunidade, sem necessidade de internação. Então, uma criança que você sabe que não vai internar, tá? Uma criança que você sabe que não vai internar, na teoria não tem necessidade de você solicitar um raio-x de tórax, tá? A radiografia de tórax de incidência lateral não deve ser realizada de rotina. Então, toda vez que você for pedir um raio-x de tórax para uma criança, você não precisaria pedir PA e perfil, precisaria pedir só PA, né? Seria a anteroposterior. As radiografias para avaliar a evolução não devem ser realizadas nos pacientes com melhora clínica. Então, nunca você vai fazer um diagnóstico de pneumonia, mesmo que tenha diagnóstico radiológico associado, e ficar repetindo essa radiografia para ver melhora naquele paciente. Porque a melhora pode não aparecer como forma radiológica, você vai considerar sempre a melhora clínica do paciente, tá? Ou em caso de pneumonia redonda, colapso, pneumonia recorrente localizada ou sintomas persistentes. Então, nesses pacientes que têm esses quadros clínicos que não estão apresentando uma melhora clínica, aí sim a gente tem indicação de solicitar raio-x de tórax de controle. Se estiver apresentando melhora clínica, não faz sentido ficar pedindo raio-x de tórax de controle. E reagentes da fase aguda não apresentam utilidade clínica para distinguir pneumonia viral de bacteriana, e não deveriam ser realizados de rotina, né, que seriam os reagentes que a gente conversou, PCR, VHS, enfim. Na teoria, a gente não deveria usá-los para fazer essa distinção de pneumonia viral e bacteriana, no caso, né. Investigação microbiológica não deve ser rotina na pneumonia adquirida na comunidade de tratamento ambulatorial. Então, não tem necessidade nenhuma de fazer investigação microbiológica. E os antígenos urinários também, para detecção de pneumococo, não devem ser realizados. E aí, a SBP coloca uma sistematização de condutas, que eu achei muito interessante, por isso eu acabei deixando nos slides, para a gente poder conversar um pouco, que sistematizando as condutas, a gente consegue ter uma ideia melhor do que fazer para fazer o diagnóstico de pneumonia e como que a gente vai agir a partir do diagnóstico. Então, primeiro, eles colocam para a gente lembrar da alta prevalência da pneumonia em crianças menores de 5 anos de idade, né? Então, não dá tanto valor a um diagnóstico de pneumonia em crianças maiores do que 5 anos de idade. Pensar sempre nos critérios diagnósticos discutidos e excluir os diagnósticos diferenciais. Então, pensar sempre, né, que os critérios diagnósticos envolvem aquela tríade de febre, tosse e taquipneia, né, e excluir diagnósticos diferenciais pensando na parte de sibilância. Então, toda vez que houver sibilância associado a esses sintomas, sempre pensar em bronquiolite, em sibilância causada por vírus, né, em quadros de asma, enfim, em outros quadros clínicos. A segunda coisa, né, fatores de risco para quadros de evolução desfavorável, né, seria a desnutrição, as comorbidades, a baixa idade no momento da doença. Então, quanto mais nova a criança, mais grave o quadro clínico que essa criança pode apresentar, e as baixas condições socioeconômicas também são um fator de risco para a evolução desfavorável do quadro clínico. O baixo nível de escolaridade dos pais, a renda familiar na linha da pobreza, condições sanitárias e de higiene precárias, baixa cobertura vacinal, então crianças que não têm cartão de vacina completo, o desmame precoce, pensando, né, em amamentação exclusiva, e poluentes intradomiciliares também podem causar, né, uma evolução desfavorável do quadro. Em terceiro lugar, iniciar imediatamente o tratamento com antibiótico a nível tanto domiciliar ou hospitalar, dependendo da gravidade do quadro clínico. Em quarto lugar, garantir uma consulta de reavaliação após 48 a 72 horas do início do tratamento, ou a qualquer momento se tiver piora clínica, né, para todas as crianças em tratamento domiciliar. Essa parte é uma parte que eu preciso frisar. Todo antibiótico via oral pode demorar de 48 a 72 horas para fazer o seu efeito bom, completo, um efeito legal, um efeito bacana.
né? A partir de 48 horas, a gente já imagina que tem uma melhora clínica, mas o seu efeito completo vai ocorrer depois de 72 horas de antibiótico na maior parte deles. Então, a gente precisa tranquilizar esses pais dentro do pronto-socorro quando você faz um diagnóstico de pneumonia. Fazendo o diagnóstico de pneumonia, a gente precisa sentar com a mãe, com o pai, com o familiar daquela criança e explicar que a gente tem de 48 a 72 horas para ver melhora nessa criança. E se essa criança tiver piora clínica nesse tempo, é necessário trazer essa criança para reavaliação em pronto-socorro. Bruna, eu preciso reavaliar essa criança de 48 a 72 horas após o início do tratamento de pneumonia, certo? Certo, como que a gente vai fazer isso em pronto-socorro? Já que em pronto-socorro cada vez é um médico diferente que está lá. Na teoria, a gente não vai fazer isso em pronto-socorro. Essa criança, na teoria, deve ser enviada, né, para o pediatra assistente que acompanha aquela criança. Então, reavaliações devem ser feitas via consultório, via ambulatorial, não via pronto-socorro, tá? A não ser que não tenha jeito. É uma criança que é do SUS, não tem possibilidade de fazer um atendimento na unidade de saúde no dia que ela deveria fazer para poder ser reavaliada pelo pediatra assistente que acompanha, aí sim essa criança vai dar preferência aí ao pronto-socorro para ter algum tipo de reavaliação. Agora, se for uma criança que tem um acompanhamento de um pediatra assistente, o ideal é que essa criança seja revista pelo seu pediatra assistente, até porque esse pediatra assistente tem um parâmetro do que é o basal daquela criança, de como aquela criança e aquela família é, para poder dar uma orientação melhor. Mas isso não sendo possível, uma reavaliação em pronto-socorro é necessária. Em quinto lugar, incentivar a prevenção. Esse incentivar a prevenção não casa muito com o que a gente faz em pronto-socorro, casa mais com atendimentos ambulatoriais no geral. E em segmento, puericultura, enfim. Então, sempre incentivar o aleitamento materno, exclusivo nos primeiros meses de vida, então até o 6º mês, como é preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A eliminação do tabagismo passivo, orientação quanto às noções de higiene, por exemplo, lavagem de mãos, né, e a vacinação contra agentes importantes, como o pneumococo e o vírus da influenza, que são agentes principais aí dentro dos diagnósticos de pneumonia e IVAs. O tratamento ambulatorial, ele geralmente a gente tem visto uma tendência grande à prescrição de amoxicilina com clavulanato para diagnósticos de IVAs e pneumonias no geral. Mas todas as diretrizes preconizam que a gente comece do começo, que seria com a amoxicilina. Então, pensar sempre que quanto menos, melhor, no caso do antibiótico, né? Quanto mais a gente puder fazer antibióticos com um espectro menor, menos resistência a gente vai ocasionar nessas bactérias da comunidade, né? Nesses agentes da comunidade. Então, tentar, de todas as formas, iniciar o tratamento pelo começo, que seria uma amoxicilina pura, tá? A amoxicilina pura é recomendada em crianças de 2 meses a 5 anos. A dose é de 50 mg por quilo dia, né, que pode ser feita de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas. A eficácia dos 2 tratamentos é uma eficácia que já foi comprovada como igual. Quando que eu coloco de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas? Quando é uma criança muito grande, que precisa de um volume muito maior de medicação, eu coloco de 8 em 8 horas, porque fazer um volume muito grande é ruim muitas vezes, principalmente se for uma criança difícil de tomar medicação. E de 12 em 12 horas eu faço para crianças ou que tem muita facilidade com medicação, ou que a família tem muita dificuldade de fazer de 8 em 8 horas, mesmo com um volume alto, tá? Ou com crianças pequenas. Geralmente as crianças pequenas, até 2, 3 anos, têm muito mais dificuldade de administração de medicação via oral. Então, para essas crianças, eu tento fazer de 12 em 12 horas, porque aí são só 2 guerras por dia para a mãe, ao invés de 3, tá? Então, a gente tem que ser empático nessa questão, exatamente para a gente poder garantir que esse tratamento seja feito de forma correta, de forma legal, para a gente resolver aí, né, a pneumonia dessa criança. Pensando em hipersensibilidade, a gente tem a hipersensibilidade não mediada por IgE, a penicilina. Nesse caso, né, a cefalosporina
cefalosporinas de segunda ou de terceira geração, que são cefuroxima ou ceftriaxona, elas podem ser utilizadas. E para as crianças com reações de hipersensibilidade tipo 1, que são as mediadas por IgE, é recomendado a clindamicina ou um macrolídeo. O tratamento com os macrolídeos nas crianças maiores de 5 anos não tem se mostrado mais eficaz do que o tratamento convencional com amoxicilina. Então, ele só é indicado mesmo quando tem suspeita clínica de pneumonia atípica. Quais são as opções medicamentosas para pneumonia atípica? A eritromicina, que a gente usa muito pouco, tá? Então, eu vou puxar uma sardinha aqui para a claritromicina. Deixa eu voltar com a minha caneta. Para a claritromicina e para a azitromicina. Quais as vantagens de um e de outro? Na teoria, em termos de eficácia de tratamento, eles são iguais ou muito parecidos, né? Porém, a claritromicina tem a desvantagem de ser feita por 7 a 10 dias, né? Eu não falei mais para trás, mas é preconizado um tratamento aí de 7 dias para pneumonia. Na maior parte das vezes, não é necessário tratar 10 dias. E eu tenho estudos que dizem que não há diferença no tratamento de amoxicilina, inclusive entre 5 e 10 dias de medicação. Então, se você fizer 5 dias de medicação para amoxicilina, seria a mesma coisa que você fazer 10 dias de tratamento com amoxicilina para pneumonia. Então, não tem necessidade de a gente prescrever 10 dias. Prescrevendo 7 dias já está de bom tamanho. Confesso que eu, pessoalmente, não tenho segurança em prescrever 5, tá? Então, eu acabo sempre prescrevendo 7. E a azitromicina é uma dose única, que são apenas 5 dias. Então, para mães que trabalham muito, que têm dificuldade de administrar medicação nos filhos, né, para as crianças que têm dificuldade de tomar medicação via oral, é sempre pensar bem na azitromicina como uma opção viável, plausível e ideal, muitas vezes. Porque a gente tem que sempre pensar em pediatria no tratamento e em como esse tratamento tem que ser viável para a família. Não adianta a gente passar um tratamento de 15 dias, de 6 em 6 horas, 4 em 4 horas, né? Nesse caso, a gente nem tem essa posologia em nenhuma medicação, mas independente da doença, a gente sempre tem que pensar em pediatria na aderência ao tratamento e na facilidade de proporcionar um tratamento legal e menos trabalhoso para aquela família. Esse quadro, ele fala das causas frequentes de falha terapêutica no tratamento das pneumonias adquiridas em comunidade. Então, a presença de derrame ou empiema pleural com pneumonia necrosante e abscesso pulmonar é uma das situações, né, de falha terapêutica. Outros agentes que não são os esperados, então vírus, bactérias atípicas, considerar a possibilidade de primeira manifestação da tuberculose, né? Então a gente sempre pensa nos casos, né, dessa tríade que a gente comentou, que é a tríade que faz a gente desconfiar da pneumonia. A gente sempre pensa em pneumonia viral e bacteriana, que são mais comuns, mas a gente também precisa pensar em tuberculose. É um diagnóstico diferencial que tem que ser considerado, e muitas vezes a gente não considera. A gente acredita que não tem tuberculose em criança, ou que é muito difícil a criança pegar. E a gente tem que lembrar que, principalmente as crianças menores de 2 anos, têm uma facilidade muito maior de contrair tuberculose do que crianças maiores ou adultos. O não cumprimento do tratamento antibiótico proposto. Então, acontece bastante das mães chegarem no pronto-socorro com 24 horas de antibiótico, querendo uma melhora importante das crianças. Não vai acontecer a melhora. Geralmente, essa melhora acontece após 48 horas de antibiótico, no mínimo, né? E a gente podendo esperar até 72 horas. Via de regra, eu, pessoalmente, individualmente, faço troca dos tratamentos após 72 horas de tratamento. Porém, a não ser que a criança esteja muito, muito mal, né? Que eu vejo uma piora clínica importante. Aí sim eu penso em fazer uma troca de antibiótico-terapia antes das 48 horas até de tratamento. A doença de base do paciente, então, quando o paciente tem uma doença de base, como imunossupressão, fibrose cística, asma, é um desnutrido, tem bronquiectasias, enfim. Quando é um paciente que tem doenças de base, a gente também tem que pensar que o tratamento proposto, né, o tratamento de primeira escolha, que seria a amoxicilina, muitas vezes não vai ser um bom tratamento para esse paciente. Então, a gente tem que levar em consideração o paciente como um todo e não só, né, o quadro clínico atual.
e a ocorrência de quadros diferenciais. Então, sempre pensar na história clínica, fazer uma história clínica muito bem feita, com uma anamnese muito bem feita, um exame físico muito bem feito, e pensar, dependendo do quadro clínico, em aspiração de corpo estranho, em malformações pulmonares, né, em hernia diafragmática, dependendo da idade do paciente. Então, o tratamento hospitalar. Quanto que a gente vai internar o paciente para fazer tratamento? Né? A internação hospitalar ela é recomendada quando tiver uma hipoxemia, então uma saturação de oxigênio menor do que 92% em ar ambiente, né? E desidratação ou incapacidade de manter a hidratação ou alimentação por via oral. Nas últimas aulas, eu repeti um slide. Nessa aula eu não repeti, mas eu vou fazer a mesma brincadeira que eu fiz nas últimas aulas. Se você acha que você está tendo um déjà vu, sim, é um déjà vu. Geralmente, na pediatria, os critérios de internação são mais ou menos os mesmos para todas as doenças. Então, faz parte dos nossos critérios de internação básicos uma criança desidratada ou com incapacidade de manter hidratação ou alimentação por via oral, essa criança sempre vai ter que ser internada, independente da doença que ela tem, tá? O tratamento, o desconforto respiratório moderado a grave, então uma frequência respiratória acima de 70 para pacientes lactentes menores de 12 meses e acima de 50 para crianças maiores. Qualquer criança maior de 1 ano com frequência respiratória acima de 50, a gente vai considerar um desconforto respiratório moderado a grave. E crianças menores de 1 ano com frequência respiratória acima de 70 também, né? Uma aparência tóxica, né? Então, sinais de toxemia no geral, que são os sinais que a gente já discutiu em outras aulas, né? Que são sonolência, queda do estado geral, recusa alimentar, entre outros. Doenças subjacentes, então, pacientes cardiopatas, pneumopatas, com síndrome genética, distúrbios neurológicos, né, e com complicações, derrame, empiema, pneumonia necrotizante, abscesso, tudo isso, todos esses pacientes vão necessitar de uma internação. O tratamento, amoxicilina com clavulanato ou Subactam, que são inibidores da beta-lactamase, ou cefuroxima, podem ser utilizados como segunda opção por via oral ou intravenosa em doses habituais. Tá? Então, a primeira escolha seria uma amoxicilina com clavulanato ou Subactam, né? E como segunda opção a cefuroxima. E outras opções são ceftriaxona ou cefotaxima. Lembrando que em crianças menores de 2 meses a gente acaba sempre utilizando a cefotaxima. Em lactentes menores de 2 meses, a gente pensa em gentamicina associada à penicilina cristalina ou ampicilina. A gentamicina na dose de 7,5 mg por quilo de 12 em 12 horas, tá? E nessa faixa etária, as cefalosporinas podem ser consideradas em substituição à gentamicina. Então, poderia ser feito um tratamento de ampicilina e ceftriaxone, por exemplo, né? Só que a primeira escolha seria a cefotaxima. A cefotaxima não está disponível em muitos lugares do SUS, principalmente. Então, em UPAs, PAs, né, muitas vezes não tem cefotaxima disponível, então a gente acaba usando ceftriaxona. Mas a primeira escolha seria a cefotaxima. Para a pneumonia típica, os tratamentos seriam azitromicina, 10 mg por quilo, em dose única durante 5 dias, e a claritromicina em dose de 7,5 mg quilo dose de 12 em 12 horas durante 10 dias. Lembrando que entre a azitromicina e a claritromicina não há uma superioridade de tratamento de uma sobre a outra. Então, a maior parte das vezes a gente fazia a azitromicina, que é uma medicação mais barata, que se encontra mais fácil, que tem uma dosagem só por dia e que há um tempo menor de tratamento, funciona muito bem, obrigado. E a gente não precisa lançar a mão da claritromicina, que é uma medicação mais cara e uma medicação com maior tempo de uso e com mais de uma tomada por dia. E nos menores de 12 meses, a presença de conjuntivite pode sugerir a etiologia de Chlamydia trachomatis. E a eritromicina seria um antibiótico de escolha, tá? Para as crianças com saturação de oxigênio menor que 2%, isso não faria parte, né, do tratamento da pneumonia, mas sim dos paliativos, para dar conforto, né, para aquela criança ou adolescente. Então, para as crianças ou adolescentes com saturação de oxigênio menor do que 92% em ar ambiente, recomenda-se oxigenoterapia
sob cânulas nasais ou dispositivos de entrega de alto fluxo ou máscara facial. Mas isso é óbvio, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre tratamento com oxigenoterapia na aula de infecção de insuficiências respiratórias. Nessa aula, eu falei bastante da aula de insuficiências respiratórias. Nessa aula, a gente vai diferenciar, que vai ser uma das próximas aulas, a gente vai conseguir diferenciar os diagnósticos de insuficiência respiratória superior, né, com causa superior, que seria, por exemplo, uma laringite aguda, uma CRUP, e uma insuficiência respiratória de origem pulmonar, né, de origem via aérea inferior, que seriam aí as pneumonias e as sibilâncias no geral, né? Bronquiolite, sibilância desencadeada por vírus, entre outros. Então, aguardem essa aula ansiosos, que essa aula será bastante importante. Deixem seus comentários aqui embaixo, deixem suas dúvidas, que a gente vai respondendo assim que for possível.